situação aqui de coisas que sugam a energia do seu quarto, também relacionado com questões emocionais, é uma cama que fica encostada numa parede onde passa o cano de água. Então, isso acontece muito quando tem quarto do lado do banheiro, né? Então, quando tem banheiro do lado do quarto, geralmente o nosso quarto ele tem 4 paredes, né? Tem quartos que tem mais de 4 paredes, enfim. Mas em linhas gerais aqui, o que acontece? Tem 4 paredes no quarto. E aí, muitas vezes, tem aqui o banheiro, e aqui no banheiro tem o vaso sanitário. Então, gente, isso aqui é um vaso sanitário, vocês querendo ou não, isso é um vaso sanitário, tá? Então, o que acontece? Aí a pessoa, ela tem a possibilidade de, por exemplo, colocar aqui a cama, só que aqui tem a janela. Ela já fala, não vou colocar aqui embaixo da janela. E aí ela olha, vou colocar aqui minha cama. Então ela coloca a cama encostada. E o que acontece? Quando a pessoa dorme nessa situação de estar com a cama encostada na parede onde passa os encanamentos, né, os canos de água, isso coloca a pessoa muito em contato com a energia da água. E o excesso de água é excesso de emoções. Nós, né, somos 100% não, 70% água. O nosso corpo é 70% água. E aí, o que acontece? Quando a gente está muito emocionada, o que acontece com a água do nosso corpo? Quando a gente está muito emocionada, a gente chora, a água escorre do nosso corpo, transborda água no nosso corpo, né? Nosso olho enche de água. Por quê? A água representa as nossas emoções. Então, quando a gente dorme numa situação dessa, com muita água passando próximo da gente, isso começa a afetar a nossa energia das nossas emoções, o nosso estado emocional. E se uma pessoa ela não tem controle emocional, ela começa a ficar descontrolada emocionalmente, é uma pessoa que chora muito, é uma pessoa que tem ansiedade, deita na cama e aí ela não consegue se concentrar, ela não consegue nem dormir porque ela não consegue se concentrar, ela tá abalada emocionalmente, ela fica pensando em coisas, aquilo já dá uma palpitação no coração e aí ela já começa a suar. Tem gente que chora só de pensar em uma situação, só de imaginar coisas que nem aconteceram e que talvez nem venham a acontecer, mas a pessoa ela tá desestruturada, ela não consegue, por mais que ela saiba que aquilo é real, ela não consegue controlar as emoções dela, de falar, calma, respira, tá tudo bem, pode acontecer, pode não acontecer e eu posso fazer isso ainda para evitar. Só que a pessoa ela entra num descontrole que ela começa a sofrer por aquilo e ela já começa a ficar abalada emocionalmente. E aí isso, hoje a gente vê cada vez mais frequentes, né? Questões de crises de ansiedade, problemas para dormir, a pessoa ficar acordando muito à noite. Tem gente que acorda assim à noite, tem gente que tá dormindo e de repente acorda assim à noite. Por quê? Isso é um descontrole emocional, que a pessoa nem dormir consegue. Casos de depressão, de ansiedade também, que daí já é um nível mais grave, né, desse descontrole emocional. Então, tudo isso intensifica o descontrole emocional das pessoas. E aí, o que acontece? A gente tem situações dessa e passando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 7, 10, 20, 30 anos nessa situação, isso vai abalando totalmente a nossa saúde emocional. Ou, por exemplo, uma criança que cresce nessa situação. Quando uma criança ela tem ali a sua idade, né? Quando é uma criança de 5, 7 anos, ela está desenvolvendo a personalidade dela. Ela está desenvolvendo as características mais da personalidade dela mesma. E ela está sendo moldada por um desequilíbrio emocional. Então, como é que essa criança vai crescer? Para um adulto ainda que ele cresceu fora dessa situação, aí ele se muda de casa e se coloca nessa situação, ele começa a ver que, opa, não é normal, eu não era assim antes e agora eu comecei a chorar demais, me senti muito abalada emocionalmente, né? Então começa a perceber essa mudança. Só que agora uma criança que cresce nessa situação, os pais começam a se convencer de que é normal. Esse aí é chorão. Esse aí, meu Deus, esse aí depende da mãe. Esse aí, nossa, meu filho tem alguma coisa. E começa a achar que é a característica do filho. Só que, na verdade, é porque a criança ela cresceu naquela situação. E aí ela conseguir reverter um quadro desse, tendo crescido nessa situação, é um caso muito mais grave. Então, saber disso, vocês podem, primeiro, evitar essa situação. Se não tiver como evitar, você faz cura de Feng Shui, correção de Feng Shui, que é justamente por isso que a gente está aqui, para aprender como mudar as energias da nossa casa.